treinamento espiritual. E essa série é chamada de formação espiritual. Então, até agora, nós vimos sobre decisões, e a pergunta era: como você tem tomado as suas decisões? Semana passada, nós estudamos sobre a questão do testemunho e da influência, que você é sal da terra, você é luz do mundo, e você foi chamado para influenciar o local onde você está, o ambiente em que você está. Você foi chamado para preservar as coisas para Deus. Você foi chamado para brilhar, para revelar a beleza de Deus, mas também para revelar aquilo que é sujeira, aquilo que é pecado, e lançar fora essa podridão, a escuridão. E a palavra de Deus diz que não é opcional. A palavra de Deus diz que você é sal da terra, você é luz do mundo. E se você, como sal da terra, ficar dentro de um saleiro, você não faz a sua função, você não cumpre a sua função. E se você também for sal da terra, mas for igual a todo mundo, for mais um no meio da multidão, também você não cumpre a sua função. Então, você precisa fazer a diferença onde você está. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Lembrando que depois disso nós vamos falar sobre oração, vamos falar sobre devoção pessoal, vamos falar sobre ser igreja, vamos falar sobre maturidade e vamos falar sobre serviço cristão. Mas no texto de hoje eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura de Mateus capítulo 18, do verso 21 até o verso 35. Diz assim a palavra de Deus: Então o Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com os seus empregados. E logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravo, a sua esposa, o empregado, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço, começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, ele mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. E quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei o que você me devia. Portanto, você não deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você.
E o patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está nos céus, vai fazer com vocês, se cada um de vocês não perdoar sinceramente ao seu irmão. Uau! Que texto puxa! Que texto complicado, principalmente num contexto em que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos reclamar o nosso direito de justiça, queremos impor as nossas vontades, queremos que o nosso ego absoluto prevaleça. Querido, e esse texto de Mateus, capítulo 18, ele é simplesmente prático. E querido, se esse texto fosse posto em prática pelos crentes, se esse texto fosse posto em prática pelos líderes da igreja de Jesus, independente de ser líderes ou não, mas pelo fato de sermos cristãos e termos entregue a nossa vida a Jesus, se esse texto na íntegra fosse colocado em prática, muitas das nossas demandas, se não todas, seriam resolvidas da forma mais fácil e mais gentil possível. Muitas dores que são causadas na igreja, entre os crentes com outros crentes, entre igreja com igreja, entre pastor com ovelha, ovelha com pastor, pastor com pastor, liderança, líder de uma coisa com líder de outra coisa, muitas dores teriam sido evitadas, e se elas viessem a acontecer, rapidamente seriam sanadas. A pergunta do apóstolo Pedro, também, ela é a nossa pergunta. Porque quantas vezes nós olhamos para um irmão na igreja e nós perguntamos: quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? Quando o meu irmão pecar contra mim, porque tem aquele irmão que parece que não tem desconfiômetro, e dá mancada uma atrás da outra, e é aquilo que nós, que não damos mancada, vamos convir que nós não damos mancada, quem dá mancada é os outros, aí nós não damos mancada, e aí como que a gente tolera aquele que dá mancada? E aí nós ficamos revoltados, aí nós ficamos complicado, e aí nós perguntamos: mas quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí nós vamos contando quantas vezes. Geralmente alguém da liderança, o pastor vai falar assim: não, olha, mas precisa perdoar, você já foi lá, já conversou, olha, já fui 3 vezes, chega, uma vez tudo bem, 2, mas 3 vezes é demais, eu vou de novo. E a pergunta então é nossa: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí o Pedro, ele vem, o Pedro sabia desse negócio, a cultura judaica ali, perdoava-se 3 vezes, depois na 4ª vez não, você dispensa o cara. E aí o Pedro, judeu, agora discípulo de Jesus, é o cara ali, Jesus chama em particular, ora com o cara, envia o cara, e o cara está se achando, ele está podendo, agora ele é o apóstolo Pedro, e aí ele vem assim para arrebentar mesmo. Ó, Jesus, eu descobri aqui a fórmula do perdão, que essa não tem para ninguém. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes, beleza? 4 além do que a lei determinava. E Jesus vira para ele e fala: nada disso, você vai perdoar o seu irmão 70 vezes 7.
hoje. Amanhã a tabela zera, tudo zero, e você começa tudo de novo. Já parou para pensar? Em você perdoando o seu irmão que peca contra você 70 vezes 7 no dia. E aí amanhã você começa tudo de novo. Amanhã é como se o dia de hoje não tivesse acontecido. É como se as ofensas de hoje que você perdoou já era. Ou a cada ofensa que você perdoa, volta a zero. E aí começa o contagiro tudo de novo. Então você não pode ficar contando e contabilizando quantas vezes você está perdoando o seu irmão. Querido, e é claro que esse tema perdão, ele é complicadíssimo, porque ele tem várias facetas. Primeiro, perdoar a quem nos ofendeu. Isso é complicado. Não reclamar pelo seu direito de justiça e liberar perdão para quem ofendeu você. Muitas vezes nós queremos que a pessoa entenda que ela nos prejudicou, nos magoou, nos ofendeu, e aí ela venha se retratar, e aí então eu exerço o meu direito de justiça, e aí eu fico superior, e aí eu libero o perdão, mas eu falo, mas, né, final do ano teve alguém que postou um negócio legal, né, foi cômico, né, não é de Deus, mas foi engraçado. Que ele postou assim, lá na véspera de ano novo: olha, se esse ano eu ofendi alguém, se esse ano eu magoei alguém, se esse ano eu dei uma resposta ríspida, mal educada para alguém, eu quero pedir para você que você faça o quê? Completa a frase aí. Isso é o que você diria. Ele disse assim: se isso aconteceu, eu quero pedir para você que em 2022 você se torne uma pessoa melhor, para eu não ter que fazer isso de novo. Foi cômico, né? Muitas vezes nós queremos fazer isso. Muitas vezes nós queremos, quando o outro vem para nós e fala assim: olha, eu quero te pedir perdão, e você fala assim: então, melhora, viu? Para não acontecer de novo. E Jesus não está falando para o outro melhorar, Jesus está falando para você perdoar, para você liberar perdão. Mas a outra questão do perdão é quando nós reconhecemos que somos nós que somos petulantes, nós é que somos intragáveis, nós é que somos intransigentes, e aí nós é que temos que pedir perdão, porque nós é que ofendemos. Eu quero impor o meu direito ao outro, eu quero impor a minha vontade, eu quero impor o meu jeito de pensar, o meu jeito de fazer, eu quero que o outro engula até o meu candidato à política da minha preferência. E quero que ele engula isso. E aí eu ofendo. Aí eu falo mal da família dele. Eu falo mal da igreja dele. Eu falo mal do jeito que ele lidera. Eu falo mal de tudo. E Deus quer que nós reconheçamos e vamos lá e peçamos perdão. Mas a outra questão do perdão é que cada um de nós precisamos receber perdão de Deus. Por isso que nós cantamos: se é condicional, se confesso meus pecados, sou por Deus justificados. Deixa a culpa lá na cruz, e aí então eu sou liberto por Jesus. Querido, eu quero apontar alguns textos bíblicos sobre cada uma dessas faces do perdão: o perdoar a quem nos ofendeu, o pedir perdão a quem nós ofendemos, e o fato de nós recebermos perdão de Deus. A Bíblia afirma que Deus nos perdoa dos nossos pecados.
Salmo 103, verso 2 e 3 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E qual é a maior dessas bênçãos? É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as suas doenças. O salmista também, no Salmo 32, ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e tem os seus pecados apagados. Imagina, querido, se cada mancada que nós dessemos com Deus, Deus perdoasse, mas Ele anotasse no caderno dele lá, e cada vez que eu pecasse, falasse assim: olha, Deus perdoe, Ele falava assim: perdoe? De novo? Aqui, mas já perdoei 5 vezes, só hoje já foi 7, presta atenção, hein? Dá mancada de novo não, hein? Estou de olho, hein? Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Mas o salmista diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e tem os seus pecados apagados. A palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento os pecados que nós confessamos a Ele, e nunca mais se lembra dele. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 12, ele diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. E o mesmo João, na mesma carta, ele vai dizer assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu digo que eu gosto dessa versão, dessa tradução desse texto na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo e vai fazer o que é certo para Ele. E o que é certo para Ele? Perdoar os nossos pecados e purificar nós de toda a nossa injustiça. Queridos, e há muitos outros textos, mas esses aqui são suficientes para que eu e você possamos ir embora crentes, entendendo que Deus perdoa o nosso pecado, não importa quão grave seja o seu pecado, não importa. De repente você tem aquele pecado que você fala: ah, esse aqui não tem jeito, esse aqui, se alguém descobrir, saiba que Deus já sabe. Deus quer que você confesse, mas Ele já sabe. E não pense, querido, que se você confessar o seu pecado, aquele pecado que você faz sozinho, escondido, quando ninguém te vê fazendo, não vai pegar Deus de surpresa, e Deus não vai falar assim: ah! Ele não vai fazer isso. Ele vai perdoar você e vai purificar você de todo o seu pecado, de toda injustiça, não importa quão grave seja o seu pecado. Querido, creia, em nome de Jesus, nenhum pecado, nenhum, sabe o que é nenhum? Nenhum vai arrancar, nenhum pecado vai eliminar o amor que Deus tem por você. Deus te amou de tal maneira que deu o único filho dele para morrer por você, para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Amém? Mas a Bíblia também afirma que nós precisamos pedir perdão a Deus, e precisamos também pedir perdão às pessoas a quem nós ofendemos. É por isso que
Quando Jesus está falando ali, pregando o sermão da montanha, no capítulo 5 de Mateus, versos 23 ao verso 26, Jesus diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali, diante do altar, você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, porque você ofendeu ele, então deixe ali a sua oferta diante do altar, e vá lá com o seu irmão primeiro, e reconcilie-se com ele, e depois de ter deixado a oferta, de ter ido se reconciliar com o seu irmão, então depois você volte, e aí sim, você apresenta a sua oferta a Deus. Entre em acordo com seu irmão depressa, para que ele não te leve ao tribunal. E faça isso enquanto você estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É Jesus que está dizendo isso, querido. É Jesus que está dizendo: não adianta você trazer aqui o seu dinheiro, não adianta você vir aqui prestar um culto a Deus, cantar, chorar, como diz umas pessoas numa outra igreja, não adianta você rodar no manto, não adianta passar óleo da unção, óleo bento, óleo, sei lá que óleo que você quiser, não adianta beijar a cruz, não adianta nada disso. Se você vem aqui, se lembra que você tem algo contra o seu irmão, ou que o texto está dizendo que se é você que tem algo contra o seu irmão, é que se você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, porque você foi o causador da ofensa do seu irmão, vá lá e reconcilie-se com o seu irmão. E como que você reconcilia com o seu irmão? Você vai ao seu irmão e fala: eu pequei. Você nota, querido, que o que é curioso nesse texto? Muitas vezes nós pensamos assim: Deus em primeiro lugar. Olha, eu e Deus estou numa boa, o que você pensa de mim, não estou nem aí, o que os outros pensam de mim, tanto faz. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós ouvimos isso e ficamos em silêncio? Falei de manhã, né? Sobre a questão de, eu sou igreja, eu posso adorar a Deus da minha casa, do meu jeito, e falamos isso e anunciamos isso. Tudo bem. Não está tudo bem. E quando alguém fala assim: não, mas eu vou lá na igreja, mas eu não estou nem aí para ninguém, eu vou lá para ver Jesus, e adoro Jesus, e aí eu dou minha oferta para Jesus, e o que os outros pensam, o que os outros vê, não tem importância. Deus está falando: não. E o que é curioso nesse texto, querido, nas entrelinhas desse texto, o que o texto está dizendo assim, é que Deus, Ele pode esperar. Deus não está desesperado pela sua oferta. Por isso Ele fala assim: quando você vier aqui entregar a sua oferta no ato cultico, e você se lembrar do seu irmão que tem algo contra você, então você deixa a sua oferta aqui, vá lá primeiro e resolva com o seu irmão. O que ele está dizendo é: eu posso esperar você vir aqui e me entregar a sua oferta com o coração limpo, mas o seu irmão ferido, ofendido, magoado, morrendo porque você o está matando, ele não pode esperar. Vá lá, resolva a situação, devolva a vida para ele, para que você possa vir aqui me cultuar. Está entendendo como que é profundo isso? Dá mesmo para a gente viver uma vida, olhar para o outro e falar assim: não estou nem aí?
Será mesmo que, se a gente começar a entrar no modismo que tem ultimamente, porque ultimamente qual é a moda? Eu venho aqui, aí eu me ofendo com o irmão, e aí em troca eu ofendo o irmão mais ainda, afinal de contas eu sou mais importante que ele, eu não posso ficar por baixo, eu sou um filho do rei. E aí depois eu saio daqui com outros ofendidos e monto uma outra igreja. E aí nós temos um monte de igreja. E a turma fala assim: nossa, é o avivamento, um monte de igreja. Que avivamento? Coisa nenhuma. O que tem é um monte de gente rebelde, que não se submete à palavra de Deus, e não faz o que Deus está mandando. Vá lá e reconcilie-se com o seu irmão, e depois você vem prestar culto a Deus. Não é monta uma outra igreja e põe uma outra denominação, põe uma outra placa, aluga salão e continue com a bagunça, porque daqui a pouco outro vai te ofender, você vai ofender e vai abrir outra portinha e vai começar e vai continuar, e não vamos cair na graça do povo, e ninguém vai ser atraído para Jesus, porque as pessoas vão ver essa patifaria que acontece na igreja de Jesus, se é que é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus se submete ao Jesus da igreja, e o Jesus da igreja está dizendo assim: olha, eu não preciso, eu posso esperar, mas vá lá e corrija o que você fez, porque o outro pode estar morrendo e a culpa é sua. Precisamos aqui relatar quantas histórias a gente tem. Eu acho que todo mundo aqui, se não passou pela situação, conhece alguém e vai dizer assim: olha, o meu parente, meu marido, meu filho, minha esposa, meu cunhado não vai mais na igreja, porque lá na igreja tal, ele foi ofendido, foi não sei o que, e ninguém nunca pediu perdão. Todo mundo vai conhecer uma história dessa, todo mundo vai ter uma história dessa para contar. Por quê? Porque nós não levamos a sério aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, cada um de nós precisamos aprender a manter um coração humilde, nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros, nós precisamos acertar as nossas diferenças com um diálogo simples. Nós precisamos chegar para o nosso irmão e dizer: olha, eu sei que eu feri o teu coração, e por isso eu te peço perdão. Eu preciso assumir a responsabilidade. E por último, a Bíblia afirma que nós precisamos perdoar a quem nos ofende. Colossenses capítulo 3, verso 13, diz assim: suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim: sejam bondosos e sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, e assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Lucas capítulo 17, verso 3, diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe a ele. Mateus 18, verso 15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Queridos, há uma forma, um jeito, uma maneira correta de trilhar o caminho do perdão. Se você se sentiu ofendido, se você se sentiu ofendida, fale com o seu ofensor. Isso é básico. Não sai falando para todo mundo. Não fique guardando mágoa, alimentando ressentimento. Fale, estou ofendido.
E se você ofendeu, fale: eu ofendi, e peça perdão. Alguns conselhos ou conceitos sobre perdão. O que é perdoar? Ou o que não é perdoar? Perdoar não é esquecer. Tem gente que fala assim: eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Perdão não é sinônimo de amnésia. Perdão não é sinônimo de Alzheimer espiritual. Perdão não é esquecer. O que é perdoar? Perdoar é você saber lidar com maturidade com as lembranças dolorosas que você sofreu. As lembranças, elas são dolorosas, mas quando eu perdoo, eu sei trabalhar, eu sei lidar com maturidade com essas lembranças. Perdoar também não é um sentimento. Eu não sinto que eu perdoei, eu não sinto que eu sou perdoado. Não é um sentimento que nos ajuda a esquecer o que houve. Perdão, querido, é uma decisão que eu e você tomamos e que vai nos ajudar a oferecer ao nosso ofensor graça. É uma decisão que vai fazer com que nós venhamos a abrir mão do nosso direito de justiça. Isso é perdoar. Perdão também é quando nós decidimos que a lembrança de algo não vai mais nos causar dor. Quando eu sei que eu perdoei, quando eu lembro daquilo, e aquilo não me causa mais dor, e de uma forma bem metafórica, perdão é a capacidade que nós temos, que precisamos adquirir, de fazer com que as feridas das mágoas abertas no nosso coração, na nossa alma, venham a ser cicatrizadas. Querido, em toda e qualquer situação, em qualquer circunstância da sua vida, sempre o melhor a fazer é entregar nas mãos de Deus, é perdoar, porque ninguém vai fazer melhor que Ele para você. Ninguém será mais justo para você, com você, do que Deus. Por isso a pergunta é: como está seu coração nesta noite? Eu já pedi no começo do culto, sonde o seu coração, fala a Deus, entrega ali tudo que está magoando o seu coração. Para quem você precisa pedir perdão, para quem você precisa liberar perdão, peça perdão a Jesus. Querido, e se você, ainda assim, você não veio aqui, mas se há alguém que você se lembra com rancor, entregue nas mãos de Deus, entregue aos pés da cruz e descansa em Jesus. Se há alguma situação que quando você pensa, isso traz aquela sensação de tristeza, de amargura, eu quero concluir dizendo uma frase do Richard Rohr, que diz que se você não transformar a sua dor, cuidado, você vai propagar a sua dor.
E a palavra de Deus diz: não deixe que nenhuma raiz de amargura cresça no seu coração, porque isso vai matar você e vai matar as pessoas à sua volta. Pastor, mas é tão difícil perdoar. Perdoe com o amor de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E eu quero convidar você, se você já entregou as suas pendengas a Jesus, se você já entregou para Jesus aquilo que está te amarrando, a palavra de Deus diz, convida você a vir à mesa. Venham à mesa, convida o Senhor. Venha lembrar-se de mim. Comer o pão, beber o vinho, o suco, para que nós possamos testificar daquilo que Jesus tem feito por nós. Quero chamar o Carlinhos e a Matilde, vem ajudar aqui a distribuir os elementos. E eu quero convidar você, se você é crente em Jesus, se você confessou os seus pecados, se você entregou aos pés da cruz, se você é biblicamente batizado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se você está em comunhão com Deus, e em comunhão com a sua igreja, você está habilitado e convidado a participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: eu recebi do Senhor esse ensinamento que eu passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em memória, aqui não tem esses elementos, nenhum deles são santos, nenhum deles são sacros, nenhum deles é místico. Você não vai receber nenhum poder espiritual, não tem unção, não tem nada aqui. Você, quando pegar esse pão, esse cálice, e junto com a igreja participar, você estará lembrando em memória do Senhor Jesus o sacrifício dele na cruz do Calvário. E esse pão continuará sendo pão, e esse suco continuará sendo suco, e você sairá daqui somente ciente de que você participou e relembrou o quanto Deus te ama. Amém? E ele está dizendo então, assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida com o meu sangue, e cada vez que comerem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Jesus. O sangue de Cristo é o sacrifício dele derramado na cruz. Por isso, querido, como que você poderia participar indignamente do corpo, da ceia do Senhor? É quando você vem aqui, participando disso aqui somente como um ritual, entendendo que isso aqui é um sacramento, e aí você quer receber bênçãos através disso aqui, mas ignora o seu irmão, despreza seu irmão, ofende seu irmão, não se importa com seu irmão.
você estará comendo e bebendo indignamente, e você vai fazer isso para a sua própria destruição. E o Paulo continua o texto, ele fala: é por isso que tem um monte de crente que já está morto e ele ainda não sabe, porque participa da ceia do Senhor de maneira indigna. Que não sejamos assim, que não aconteça assim conosco. Por isso, se você entende isso, se você entende essa mensagem, se você entende a importância do perdão, de perdoar, de receber perdão, de dar perdão, de pedir perdão, eu quero convidar você a ficar em pé para receber os elementos em nome de Jesus. Matilde vai orar. Ora. Agradecemos, Senhor, por essa noite, Pai. Agradecemos, Pai.